Boa tarde, professor Bruno. Eu sou o Gustavo Henrique. A gente se conhece já do fórum, né? Da Vara Civil. E sou seu aluno de Direito Consumidor na Univare. E para o trabalho de Direito Consumidor, eu escolhi falar do tema da inversão do ônus da prova. Certo? O seu fundamento básico ele está no inciso 8º do artigo 6º do CDC. Inciso 8º do artigo 6º do CDC. E é isso, vamos começar a falar sobre o trabalho. O que diz o CDC sobre esse direito? Se não for o maior, é um dos maiores direitos adquiridos pelos consumidores brasileiros com a entrada da lei, com a entrada do CDC, que é a inversão do ônus da prova. Por que é um dos maiores? Porque a inversão do ônus da prova, ela rompe aquela estática probatória que já existia nos processos normais. Aquela estática prevista no artigo 333, inciso 1º e 2º do CPC, que na qual quem alega tem que provar. Essa é a estática comum, quem alega prova. Então, se eu estou processando tal pessoa, eu vou alegar, eu tenho que provar o que eu estou alegando. Então, eu tenho que juntar as provas e tal. O que acontece na inversão? Inverte-se. Quem alega, quem tá... A palavra sumiu. Eu que estou alegando, eu não vou precisar provar. Entendeu? O artigo 6º, inciso 8º, na verdade, ele também é chamado de ope judicis. O que seria ope judicis? Que o juiz ele vai inverter o ônus da prova. Então, não é simplesmente invertir. O juiz ele vai determinar quando vai ocorrer a inversão do ônus da prova. E temos o artigo 38 do CDC também, que ele é chamado de ope legis. O que significa ser ope legis? Significa que a própria lei ela vai determinar o caso que a inversão do ônus da prova vai ocorrer. Então, temos dois tipos diferentes de inversão do ônus da prova. No artigo 6º, inciso 8º do CDC, que é quando o juiz ele vai inverter o ônus da prova, e artigo 38 do CDC, quando a própria lei ela prevê o caso que vai ocorrer a inversão do ônus da prova. Daí, nesse caso, não vai ser pelo juiz, vai ser diretamente da lei. Agora, vamos trabalhar esses dois artigos para ver o que eles falam. O artigo 6º, ele fala assim: são direitos básicos do consumidor. E no inciso 8º do artigo fala assim, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Então, o que quer dizer esse inciso? Ele quer dizer o seguinte, que o juiz ele não é obrigado a inverter. Tá ali, a critério do juiz. Então, ele vai inverter. Quando ele acatar a alegação da parte. O que quer dizer quando ele acatar a alegação da parte? É quando, fala assim, quando for verossímil a alegação. E também, quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. O que quer dizer isso, ser hipossuficiente? Significa o seguinte, que o consumidor ele não tem capacidade financeira de demonstrar no processo que ele está alegando. Então, nesse caso, por exemplo, seria uma perícia que ele tem que pagar e que ele não possui a capacidade financeira para pagar a perícia, entendeu? Ele é hipossuficiente. Seria isso a questão da hipossuficiência. A inversão, ela tem que ser benéfica ao consumidor. Por quê? Porque... travei, desculpa. A inversão ela é benéfica pro consumidor, conforme a doutrina entende também, como regra de procedimento durante o processo. Isso seria até o despacho saneador. Ou também ela pode ser na expectativa de um julgamento, que daí será na sentença, certo? Então, em suma, a interpretação mais benéfica do juiz, ela tem, quando a interpretação for mais benéfica pro consumidor, o juiz, ele como regra, ele deve inverter como regra de procedimento, ele deve inverter o ônus da prova. Desculpa por essa travadinha, professor.
Então, um pouco nervoso. E por fim, trabalhamos agora o artigo 6º, vamos fechar falando do artigo 38. O artigo 38 ele diz o seguinte: o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. O que significa isso? Significa o seguinte: sobre a publicidade enganosa ou abusiva, cabe o ônus da veracidade a quem patrocina a publicidade, certo? Quem patrocina a publicidade. Ou seja, a entidade que paga pela publicidade é a que é responsável, certo? Não a que está divulgando. Nesse caso é a OP Legis, que a lei ela determina a inversão do ônus da prova nesse caso. Não é o juiz aqui que vai determinar a inversão. Aqui a lei já determina, que é no caso da propaganda. Então, vamos dar um exemplo. Uma determinada empresa, ela está divulgando seu produto durante o comercial da novela das 8, por exemplo, da Globo. E se esse produto que ela está divulgando, ela possui algum vício de qualidade no momento da sua manifestação, ele for defeituoso ao consumidor, é essa empresa que ela vai ser responsável pelo produto, certo? Então não vai ser a Globo ali, o veículo midiático que divulgou o produto. Então, nesse caso, o responsável ali é a própria empresa, dona do referido do produto, que vai ser responsável. Então, nesse caso, inverte-se o ônus da prova. A empresa vai ter que provar, o erro não é isso, e, enfim. Aí ocorre a inversão. Então, temos dois casos. O caso do artigo 6º, inciso 8º, que é o juiz que vai determinar a inversão do ônus da prova quando ele acatar as alegações do autor e quando a parte for hipossuficiente. E o artigo 38, que em caso previsto em lei, será invertido o ônus da prova. E é isso. Muito obrigado. Valeu, professor.